Olá, iniciamos mais um Colher de Chá, Negócio e Finanças, o seu programa semanal, que te traz dicas a respeito da gestão do teu negócio, a respeito de soluções, a respeito de ideias, a respeito de algo que você assistindo aqui, você com certeza poderá aplicar no seu negócio, que, como sempre falamos, você poderá ser mais feliz, ser mais seguro, passar por momentos em que todos vivem situações delicadas, mas o que esses profissionais, essas autoridades fazem com aquilo que têm de experiências nos seus negócios e que podem compartilhar com vocês. Essa é a essência desse programa e é o nosso objetivo. Portanto, antes de iniciarmos com mais um programa, uma alegria tremenda de mais alguém do cenário feminino, que é a Sueli Cal. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, João. Que é uma profissional da engenharia civil, da construção civil, que vai nos passar hoje dicas a respeito da gestão de negócio, na experiência dela que de mais de 2 décadas acerca desse assunto, que nós chamaremos a atenção para você, que antes da entrevista, será que há algum aspecto da reflexão de hoje que pode alcançar o seu negócio? Se não puder alcançar o seu negócio, mas se alcançar a sua visão para um olhar especial ao seu negócio, nós ficaríamos muito felizes com isso. Portanto, preste atenção nessa reflexão. Como você está construindo os seus negócios? Como você está construindo a sua vida profissional? Quando você pensa em construção, talvez você que nos assista nesse momento já tenha tido alguma experiência de reformar um imóvel, de construir um imóvel, ou se envolver em alguma reforma talvez bem mais simples, aquela que troque um piso. Você sabe que quando você não está neste ambiente, a poeira, o barulho, a administração com pessoas que você não conhece no teu cotidiano, ou sejam pessoas estranhas, e outras questões mais, trazem um certo tumulto. Quando você não está nesse ambiente, você visita esta obra de alguma forma periódica, você não tem tanto envolvimento assim. Bem, nós vamos falar de 2 coisas. Primeiro, você está construindo algo como um plano de negócios paralelo ou complementar ao teu próprio negócio, que em nada muda isso e apenas está sendo um novo planejamento? Que bom que você possa realmente despir-se com um zoom do seu negócio propriamente dito e olhar este segundo negócio, essa segunda alternativa, esse novo produto, esse novo mercado de uma forma bastante ampla, a partir de um plano de negócios que com certeza seria o alicerce dessa sua nova construção. Entretanto, se você está inserido no seu próprio negócio, está reconstruindo, reformando algo que no teu dia a dia você está dentro, então você se prepare. Dá mais trabalho, vem poeira, incomoda, você não vê a hora de acabar com este assunto, liquidar este assunto, e para isso exige muito planejamento. Você quer um exemplo prático? Digamos que você esteja envolvido com um projeto de implantação de um novo sistema, um ERP para a sua empresa, ou que você esteja envolvido num projeto de treinamento de recursos humanos da sua empresa. Vamos pegar os recursos humanos, assim como também o ERP, que dá um trabalho semelhante, mas recursos humanos. Você terá que ter mais tempo ausentando a sua equipe das suas posições de trabalho, para que seja por 1 hora, 2 horas, enfim, por tantas vezes na semana ou no mês, você destinar determinada matéria, determinado assunto que prejudicam a empresa e podem ser transformados com um planejamento. E aquelas tarefas, como serão feitas? Como você está pensando que a construção do seu negócio se dará? O que, infelizmente, muitos empresários pensam, que gostariam de tornar-se empresários para trabalhar menos, não é verdade? Para ter circunstâncias que ele precise de um menor envolvimento, também não é verdade? Ou até mesmo de achar que, puxa vida, mas eu já conversei com determinada pessoa, de determinada área, e aquilo dali para frente vai funcionar de uma maneira 100% eficiente, da mesma forma que eu faria. Também não é verdade. Portanto, como você está construindo o seu negócio? Para esta construção, seja ela de um novo plano de negócio ou de algo que você está fazendo dentro, uma reforma dentro da sua empresa,
Você vai encontrar problemas, vai encontrar dificuldades, você vai encontrar resistências, você vai encontrar uma série de fatores que não vão permitir que aquilo que você imaginou, idealizou, possa ser alcançado na plenitude por todos dentro deste conceito da reforma. Não vai. Os problemas talvez sejam maiores. Entretanto, há uma solução que pode mitigar, que pode diminuir essa dificuldade, que é um belo planejamento para esta reforma. Veja então como a sua empresa está indo, como ela está andando do ponto de vista clientes, abordagem, oxigenação de carteira de clientes, retirar aqueles que mais te incomodam e não te dão lucro, fazer com que o atendimento seja de bom nível, fazer com que você possa ter novos produtos agregados ao seu negócio ou que você possa ter uma prestação de serviços aliada às vendas desses produtos. Portanto, uma reforma, ela não tem fim. Mesmo porque a sua empresa cresce. Se na sua família, a sua casa, se na sua família, a sua família cresce, se na sua casa, a sua família cresce. Melhor dizendo, você talvez precise de mais quartos, você precisa de uma cozinha maior, você vai trocar um sofá, você vai trocar um piso de um carpete por um piso frio, porque alguém tornou-se alérgico ou alguém é alérgico. Isso não tem fim. Agora, o importante é, como você empresário está preparado ou olhando para esta forma daquilo que você está construindo. Se você estiver construindo isso, já com os ombros sobrecarregados, com um semblante caído e sem uma expectativa de permitir a você mesmo olhar que algo que ninguém viu, mas você, empresário, já está enxergando, que quando esta parte da reforma ficar totalmente concluída, há um projeto muito bonito que só está na sua mente. Portanto, veja se não é necessário, primeiramente e de imediato, fazer uma reforma nos seus conceitos enquanto empresário. Fazer uma reforma naquilo que permita a você alcançar melhores dias. E por fim, quando nesta obra, quando nesta reforma, acontece algo que você não planejou, não queria, é um solo talvez em algum momento muito mais fofo do que você imaginava, que vai exigir mais concreto, mais problema. Se há uma pedra cujo custo para remover, dinamitar ou qualquer coisa que o valha para quem entende aí do riscado, vai tornar essa obra muito mais cara. Quando algo na tua vida acontece de inesperado. É isso que veremos hoje também, como funciona, com exemplo de pessoas que podem te ajudar a crescer de uma forma muito grande, inclusive enquanto pessoa. Pense nisso e com certeza você será bem mais feliz. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve." E joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, hoje de uma forma muito especial. E a reflexão, sendo sobre construção, é porque nós temos uma ligação direta com a nossa entrevistada de hoje. Que, aliás, o programa Colher de Chá, Negócio e Finanças, mais uma vez, traz alguém com autoridade feminina para falar de negócios para a gente. Isso é realmente muito interessante, trazer mulheres que tenham feito ou que fazem a diferença nos negócios. Vamos começar então, Sueli? Sim. Sueli,
Na nossa primeira parte do programa é sempre natural uma apresentação. Então, a sua formação, a sua queda pela engenharia civil, porque os nossos telespectadores estão pensando, poxa, será que eu vi já esta fisionomia com algum capacete em alguma obra por aí? E talvez tenha até visto, né? Então, passa para a gente a tua apresentação, por favor. Tá. Minha formação foi pela Universidade Católica de Petrópolis, em engenharia civil. Pela UCP também fiz uma pós-graduação em Ciências Políticas e um MBA em Segurança e Defesa Nacional. Pela Fundação Getúlio Vargas, o MBA em Gerenciamento de Projetos. E alguns cursos aí em paralelo, voltados para uma especialização também dentro da área de engenharia, como estabilização de encostas, composição de custos, mesmo voltado para a área de gestão de pessoas. E isso, cursos normalmente aqui em Petrópolis. Ok. Na graduação, você é formada há quanto tempo? Engenharia civil? Na graduação, 25 anos. Ok. E há 25 anos formada, e como é que você se inseriu ou já estava inserida dentro de construção civil? Já estava inserida, porque o meu pai tinha uma construtora na época em Teresópolis, e eu cresci dentro de obra. E a parte básica de construção, ou seja, as primeiras noções como esquadro, nível, eu aprendi com ele. E desenvolvi esse gosto. Apesar de que na época da escolha da profissão, não foi muito do agrado dele, porque há 25, 30 anos atrás, minha filha engenheira não pode, eu vou jogar dinheiro fora. Vivendo em obras, administrando um monte de homem ao mesmo tempo, não vai dar certo isso. Não vai dar certo, não tem chance. Mas acabou que eu conversei com ele, mostrei que eu gostava, que me identificava. Inclusive eu fiz um curso no ensino médio que foi voltado para a construção civil, que seria o técnico na época. E por fim ele concordou. Com a minha formatura, e comecei a trabalhar também dentro de construção, assim que eu me formei, já mudou um pouco o cenário para ele. E eu procurava trazê-lo até as obras para que ele conhecesse, para que ele visse como eu conduzia. E ele, por fim, tinha um orgulho muito grande de ter uma filha engenheira. E ele sempre comentava que a profissão dele não iria morrer com ele, que eu daria seguimento. E se ele estivesse vivo, eu acredito que estaria mais feliz ainda, porque o neto dele está dando seguimento também, está fazendo engenharia civil. Que bom, que legal. E tem uma outra neta fazendo arquitetura. Então, pelo que você está contando, Sueli, há uma genética na família por uma queda a respeito de trabalhar com obras, mexer com obras. Agora, Sueli, como você disse, há 30 anos como estudante formada há 25, você sofreu alguma forma de discriminação por ser mulher e estar comandando um canteiro de obras? Bem, a primeira discriminação foi para o meu próprio pai, né? Imagino. Nós fomos ver. Dentro de obra, eu acredito que eu tenha tido uns 2 ou 3 episódios ao longo da minha vida profissional. A mulher tem que ter uma conduta um pouco diferente dentro de obra. Existe a educação, o respeito pelo ser humano, mas certos assuntos não convêm na relação. Tem certos assuntos que eu acho que não convém, inclusive para o homem como profissional que está administrando uma obra. Então, que eu tenha me confrontado realmente uns 2 ou 3 episódios e cortei logo de cara. Ok. Eu imagino que até qualquer forma de assédio, de qualquer nível, se uma engenheira não souber se comportar dando a distância devida e adequada, mas eu gostei muito da sua frase também, que é no sentido de mesmo um homem não sabendo se comportar no seu ambiente de trabalho, aquele negócio pode descambar para vai saber para onde. Aí não combina, né? Não. Você acaba interferindo na condução do seu projeto, da sua obra.
Perfeito. Eu vou aproveitar, Sueli, vou pontuar aqui para os nossos telespectadores esse nosso finalzinho. Empresário, como está o seu relacionamento com a sua equipe? É um relacionamento de respeito, é um relacionamento que, independente de seja você homem e mulher ou a atividade que você esteja exercendo, né? Há a possibilidade sim de você necessitar fazer uma revisão para saber se esse respeito, entenda-se esse respeito, talvez até mesmo um excesso de liberdade, um excesso de brincadeira, um excesso de algo que para você conversar por algo mais sério, cujo resultado não foi apresentado, talvez você não tenha mais sequer autoridade para isso. Isso pode acontecer, né, Sueli? Com certeza. Você está delegando ordens. Você tem um encarregado, tem uma equipe toda montada. Você passa pela obra, você pede que uma determinada ação não seja executada, um certo tipo de brincadeira, porque também não é um ambiente propício para isso. Você lida com um terreno irregular, você está lidando com certos materiais que podem se tornar perigosos se você não tiver os equipamentos de proteção, por exemplo, individual, sendo utilizados. Essa é a maior briga dentro de obra, que as pessoas utilizem esses equipamentos, como capacete, protetor auricular, luva, bota, porque nós estamos preservando a saúde deles. E se você se dispersa, ou se numa determinada situação, se você, ao passar a ordem, a pessoa não te respeitar, ela não vai usar esse tipo de equipamento. E que é de vital importância para uma boa condução também da obra. Ok. Ô Sueli, que colher de chá você pode deixar para os nossos telespectadores do ponto de vista a importância da formação? Pelo que você me falou, você faz reciclagens permanentes, um curso sobre encostas, um curso sobre, enfim, você comentou comigo também, fora das câmeras, que você até hoje verifica a textura de um concreto quando Sim. chega numa obra, ok? Então, a necessidade de uma continuada formação, estudando permanentemente na sua profissão. Se não fosse isso, você teria o mesmo êxito que você tem hoje? Como é que funciona isso na sua vida? É interessante, a engenharia, você tem um campo muito aberto de atuação. Eu comecei realmente com a parte de construção e me interessei pela, como eu havia comentado, estabilização de encostas, contenção. E há uns anos atrás eu fiz um curso também voltado para a parte de restauração, que são técnicas de restauração. São áreas afins ao que a minha empresa executa e apresenta de serviços, mas que naquele momento eu não teria utilização para ele. Com o passar dos anos, novos serviços, novas janelas vão se abrindo. E se você estiver preparado, se você estiver sempre se reciclando também, estando no mercado, estudando, aquelas oportunidades são aproveitadas. Que do contrário, você não está no time certo para aproveitar. E, de repente, abrir um campo novo, um viés novo para a sua empresa. Legal. Então, essa formação continuada é importantíssima e, de preferência, com cursos que tenham afinidade com a sua atividade e que, com isso, você possa agregar valor ao seu serviço. E que você se identifique com aquilo também, né? Sim, Pode sim. fazer um curso hoje dentro da engenharia a respeito de espaço sideral, não vai resolver muito. Não. Agora, se for Apesar dentro da de- tua atividade, apesar de... Apesar de eu ter feito ciências políticas, né, e segurança e defesa nacional, mas me identifico também. Que é uma E ligação. é conhecimento. Conhecimento não é demais, nunca, em momento algum, em nenhuma etapa da vida. Legal. Pessoal, nós vamos nos preparar para o nosso intervalo comercial e para no próximo bloco começar a deixar desde já aqui a lição de casa para a Sueli Cal, que é a fundadora e diretora da Idear Engenharia. E ela vai falar para nós como surgiu essa empresa, que obras essa empresa já fez e tenha a certeza que você já
frequentou uma dessas obras, que você passa em frente para você ter uma ideia da relevância da Idear Engenharia. Fique conosco que voltamos em breve. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, e hoje de uma forma muito construtiva à sua vida, nós estamos entrevistando a Sueli Cal, que é a diretora e fundadora da Idear Engenharia, e que neste bloco falará para nós sobre a empresa dela. Como funciona isso? Quando surgiu a Idear? Qual foi essa necessidade? Como você entrou nesse mercado? Que tipos de obras que você já se envolveu? Como é que é essa história, Sueli? Sim. A Idear existe há 17 anos. Eu tenho 25 de formada, trabalhei durante praticamente 6 anos em uma construtora em Petrópolis. A necessidade surgiu após a minha saída da construtora. Foi aí que eu engravidei do meu filho e passei aí 1 ano e meio, 2 anos em função dele e planejando qual seria o meu futuro. E nesse planejamento surgiu a ideia da Idear. Por sinal, eu comecei a empresa com um grande presente, que foi o Instituto Teológico Franciscano, no qual eu conheci um religioso aqui de Petrópolis, franciscano, que inclusive já foi entrevistado aqui do seu programa, o Frei Antônio Moser. Sim. E com ele venho trabalhei no Instituto Teológico Franciscano em 2 etapas. Na primeira etapa, no controle de qualidade. Na segunda etapa, já com construção e administração. É claro que, em paralelo, construção de casas, reformas. Estou pontuando mais, no caso, o Instituto, porque abriram-se portas que até então eu não imaginava que pudesse trabalhar, né, nesses locais, que foram as igrejas, são templos religiosos, instituições como o Amparo, inúmeras capelas. A partir daí conheci também Padre Renato, Padre Jardel, e me chamou a atenção com relação ao feeling dessas pessoas para a construção, para a administração também. E são pessoas assim muito especiais, algumas até sem verba, porque normalmente todas as pessoas conhecem, né, as dificuldades que as instituições passam para a manutenção, mas que fazem um excelente trabalho. Sueli, dá um minutinho só para eu pontuar assim, algumas pérolas preciosíssimas da sua fala para os nossos telespectadores, já que uma vez o programa tem a finalidade de movimentar negócios, chamar atenção para alguns pontos de vista. A Sueli nos informou que a permanente necessidade de estudo da profissão que ela exerce como engenheira civil, com outras áreas, outros segmentos, áreas afins, algumas até não tão afins, mas o conhecimento, como ela mesma disse, não ocupa qualquer espaço, o que é bom você saber, você conhecer. Nós tivemos um entrevistado uma vez que nos disse que sorte, que ele aprendeu com um cliente dele, que sorte é o preparo aliado à oportunidade.
E aí a Sueli também comentou conosco que quando fez uma reforma no Instituto Teológico Franciscano, é um seminário católico na nossa região, sim. Que tem uma das maiores bibliotecas da América Latina hoje, sim. É algo assim realmente grandioso, e que ela disse o seguinte: eu jamais esperei isso, eu jamais esperei esta oportunidade, mas estava preparada, estava atenta, sentia-se com condições plenas de assumir este projeto e esse desafio. Isso é muito bonito, né, Sueli? Quando você sente-se seguro e, por mais que dêem um friozinho na espinha sobre novos projetos ou coisas diferentes, sim. Mas esse preparo é muito importante para você dar sequência a isso. E você falou então que você fez já muitas obras, muitas capelas. Aquele ditado que diz que obra de igreja leva uma eternidade, isso se cumpre, não se cumpre? Como é que funciona isso? Olha, não conhecem o Frei Moser, com certeza. Uhum. E como eu já havia citado também do Padre Jardel, Padre Renato, são pessoas assim que eu tenho um contato maior, mas eu conheço outros religiosos que também são muito empreendedores. O Frei Moser, por exemplo, já está na 16ª igreja, comunidade também, né? São capelas que foram construídas. Com ele, eu tenho assinatura em 6 capelas. Mas, no total, eu já acompanhei ele também. Eu estou na minha 16ª. 16ª igrejas, 16 igrejas que você 16 igrejas construiu ou reformou? Que eu construí ou reformei. Okay. Algumas reforço estrutural, outras restauração mesmo. Mas também já acompanho o Frei Moser. Esse ditado não se aplica realmente a ele. De forma alguma. De forma alguma. Ok. Isso é um negócio, quando a gente pensa assim, uma obra religiosa, uma obra física com cunho religioso pela proposta que tem. Isso a gente pode falar que isso, de alguma forma, ali foi algo promissor, isto é, deixou uma lucratividade à sua empresa, ou além disso, abriu portas para outros tipos de obras, inclusive residências de pessoas que ali você se envolveu. Como é que funcionou isso na sua vida? Como funciona? Com certeza. Essas obras abrem diversas portas. São obras particulares, eu acabei entrando em escolas em função dessas obras, construção de quadras, indicação, porque como você está trabalhando dentro de comunidades também, você tem um relationship que realmente ocorre nesse métier. Você vai conhecendo muitas pessoas que trabalham em outras áreas, tipo médicos. Então, tenho reforma de consultórios médicos, clínicas de estética. Há uma diversidade muito grande que são oportunidades que apareceram em função desse início, né? Okay. Nessas obras. Há 25 anos de formada, mas há 17 que você falou, né, com a Idear Engenharia, sim. Daria para ter uma ideia aproximada em dezenas ou centenas de obras, reformas ou construções, sejam elas religiosas, particulares, consultórios, que você reformou, que você levantou, daria para ter uma ideia aproximada? Já perdeu a conta? Olha, perdi a conta. Para ser sincera, ontem eu estava conversando com a minha irmã e ainda comentei com ela. Falei assim, acho que quando eu ficar bem velhinha, porque eu adoro dançar, então eu pretendo ainda continuar dançando muito com meu marido. E para exercitar o cérebro, eu acho que eu vou ficar assim, tipo, meu primeiro ano de formada, qual obra em que eu trabalhei? Qual era? Era residencial? Era uma quadra? Não era? Era uma escola? E fazer um exercício, porque agora, se eu parar, eu começo a fazer uma lista, mas eu vou chegando ali em 20, 30, e de repente eu me lembro de outra anterior, e realmente eu já não... Eu assim, se fosse no chute, eu acho que umas 60, 70 obras. 60, 70 obras nesses 17 anos. Nesses 17 anos. É um número muito interessante, sem dúvida alguma. Ô Sueli, e quando a gente fala das primeiras experiências, hoje, na sua mente, quando você é procurado por uma reforma ou para a construção de um consultório, de uma residência, de um templo, ou de um centro comunitário de um templo, como você muito bem disse, na sua mente você já tem uma ideia muito precisa do preço do metro quadrado, do tempo que demandará de acordo com a quantidade de metros quadrados a serem construídos, com a altura do pé direito ou coisa parecida.
Para que os nossos telespectadores tenham uma ideia melhor, aquele empresário que quer reformar, mexer em alguma coisa, esses índices que a gente procura pela internet, custo de uma obra de alto, médio e padrão simples e tal, essas coisas batem, porque eu conheço alguns profissionais que, entrando por algum motivo nesses assuntos com eles, me disseram o seguinte: João Carlos, esquece o que você consultou, porque essa realidade nunca bate. Você acaba gastando sempre muito mais que o seu necessário. Mas aí algum outro profissional fala assim: olha, mas o seu projeto furou. Porque se você fizer um projeto adequado, o seu custo realmente será mantido. Como é que resolve essa pendenga? Você tem tabelas, por exemplo, a Cubis, que é custos unitários básicos. E ali ela te fornece exatamente, de acordo com o padrão, um valor por metro quadrado. Se não me engano, o padrão A estaria em em torno de R$ 1.950 por metro quadrado. Mas, quando você desenvolve um projeto, e você fez uma colocação assim perfeita no início do programa, você tem que fazer uma sondagem do terreno. Você tem um projeto, você parte para a sondagem. Por quê? De repente o terreno é um aterro. Você vai gastar mais porque você tem que atingir o terreno firme. E às vezes você vai precisar até de uma estaca, que encarece muito a fundação. Enquanto uma pedra, você vai ter que demolir essa pedra, que também encarece. Então, o preço por metro quadrado é um preço básico numa situação ideal. Mas as variantes são muitas que podem ocorrer ali, principalmente no que tange a fundação. Por que às vezes um orçamento também estoura? Porque você fez um orçamento em cima de um determinado tipo de acabamento. Você tem porcelanatos, que é um piso frio, que você compra um comercial de R$30, que pode chegar a R$300, R$400 um metro quadrado. Esse planejamento de obra junto com o cliente é importantíssimo, mas esteja certo, ele vai ser alterado ao longo da execução da obra. Por isso que tantos orçamentos estouram, realmente. Ok. Pessoal, nós nos aproximamos do nosso intervalo comercial, mas eu destacaria aqui para você a importância da gestão do seu negócio, que foi a nossa reflexão do dia, comparando-se a uma obra, seja construção ou seja reforma, com o último discurso agora que a Sueli Cal, diretora e fundadora da Idear Engenharia, passou para nós. Ela nos disse o seguinte: olha, é fundamental o planejamento, porque senão você pode encontrar intempéries. É claro, o planejamento normalmente se faz em condições de pressão e temperatura que você imaginou. Só que essa pressão, essa temperatura pode variar por um terreno sobre um aterro, uma pedra indesejada, com mais custos para demolir, remover aquele negócio. A tua empresa não é diferente disso. A tua empresa precisa de um planejamento para continuar as suas permanentes reformas. E se o planejamento não for adequado, as surpresas realmente ficam muito grandes, muito desagradáveis e desmotivam até mesmo aquele lado naturalmente bom que seria da motivação para esta própria reforma. Portanto, fique conosco que a gente vai começar no próximo bloco falando sobre a crise. A crise está afetando o mercado de construção ou não na área da Sueli, o que ela tem a falar para nós a esse respeito. Voltamos já. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização.
direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com o Colher de Chá, Negócios e Finanças, hoje de uma forma muito construtiva. Para você que nos assiste, estamos entrevistando a Sueli Cal, que é a fundadora e diretora da Idear Engenharia, que neste bloco ficou de nos falar sobre o mercado que ela atua, se o mercado já teve mais aquecido, se a crise pegou, o que a Idear Engenharia está fazendo para dar uma driblada na crise. Como é que funciona isso ali? Bem, o setor está sempre em expansão. É claro que ressalva aí com relação à crise, porque a construção civil é a base da infraestrutura, do desenvolvimento, do crescimento do país. A infraestrutura é logística, são indústrias, comércio, moradia, há um déficit enorme de moradia no país. Ou seja, faz o dinheiro circular. E, com certeza, a crise nos pegou. É um dos primeiros segmentos a sofrer, visto as demissões na construção civil, em termos de percentual, com os demais segmentos. Mas, a partir do momento que a economia volta a se aquecer novamente, é um dos primeiros segmentos a se reerguer, em função do número de empregos que a construção civil absorve. Eu acho interessante, eu acho que o Brasil, eu ainda acredito nele, apesar de estar passando por uma crise institucional, precisando de reforma no judiciário, reforma do legislativo, mas mesmo assim é um país que tem um potencial humano enorme. É um país que tem uma diversidade de matriz energética, como petróleo, biomassa, energia nuclear. É um país que precisa de governantes sérios, governantes comprometidos com políticas de Estado, que estejam ali para brigar pelos empresários, que esteja ali para brigar pelas pessoas, pelo bem-estar, pelo bem comum. E que vai gerar obras, vai gerar conforto, vai gerar habitação para todos, conforme diz a própria Constituição. Agora, Sueli, há alguma forma de inovação que faça parte do seu negócio para que ele se mantenha em alta? O que seria, para que a gente possa entender, uma inovação na construção? Como é que seria isso? Em equipamentos, em técnicas, essa parte de materiais também específicos, porque nós estamos passando, eu vou trazer de fora, do mundo e, consequentemente, no Brasil também, uma escassez de mão de obra qualificada. E cada vez há uma cobrança a mais do cliente com relação a tempo e custo. Então, a inovação tecnológica nos trouxe esta ferramenta para que consigamos atender o cliente nas suas expectativas. Porque realmente há certos materiais, por exemplo, que tenham um tempo de cura menor. Porque antigamente, quando eu comecei com construção, nós levantávamos uma parede de alvenaria, você esperava 2 semanas para que a massa curasse, para você poder apertar a alvenaria junto à viga, junto à estrutura. Hoje em dia, isso já não ocorre mais. Pelo contrário, muitos painéis, você já não trabalha mais nem com alvenaria, você trabalha com gesso acartonado, porque tem um peso menor, você tem uma agilidade maior na execução, com isso você está diminuindo também o seu tempo de execução do projeto, e a partir disso você também começa a diminuir o custo. Então a inovação tecnológica realmente está sendo imprescindível.
Assim sendo, pelo que você falou para nós, então, tanto os equipamentos quanto os materiais, eles trouxeram, além de agilidade no tempo de construção, houve um ganho nisso, trouxeram também uma redução de custos? Também, porque como você tem uma redução de mão de obra, o material, no início, quando é lançado, isso aí com relação a qualquer tipo de inovação, no início é claro que você tem um custo maior. Mas a partir do momento que você começa a ter uma produção maior, um uso maior desses materiais, ele começa a ter um valor de mercado mais aceitável e você incorpora ele no seu custo por metro quadrado. Então, consequentemente, se você diminuir o tempo de mão de obra para trabalho, para preparo daquele determinado serviço, daquela etapa, você também está diminuindo o custo. Atualmente tem uma estrutura chamada steel frame, que é muito interessante. Ela é feita também com estrutura com aço galvanizado, são painéis de OAS ou painéis de gesso acartonado, que você tem uma agilidade muito grande, é uma estrutura leve que te diminui custo com relação à fundação. Mas o metro quadrado dela ainda é relativamente alto, mas que eu acredito que em pouco tempo já tenha um valor de mercado compatível como também. Qualquer inovação, né? Sim. Ô, Sueli, você fez algumas observações a respeito do Brasil, da política, aproveitando e pegando esse gancho seu, nós temos entrevistado muitas pessoas que falam que a educação de base, a educação realmente aquela das escolas públicas e de todos os níveis, né? Mas principalmente a de base, que precisaria sofrer realmente uma melhoria muito grande no Brasil. Esta questão de provavelmente no Brasil a gente ter ligadas pessoas que fazem as obras acontecerem com uma instrução ou um nível de aprendizado que a gente chama de aprendizado escolar, da formação escolar, que talvez estando um pouco abaixo do nível da média de outras profissões. Isso afeta muito a produtividade, o desperdício, isso é um problema. Para quem for mais esperto, isso é uma solução para treinar essa turma? Como é que funciona isso na sua empresa? Sim, isso com certeza é um problema, mas o que eu procuro fazer? Com certeza, eu acho que a educação no país, eu acho que pontuando um pouquinho antes, a educação no país, ela precisa passar realmente por uma transformação. É impressionante, você tem que ter políticas a longo prazo, é o que eu já havia comentado anteriormente. E ter um cuidado especial com a educação infantil, porque muitos jovens, educação infantil e o que seria o primeiro e segundo segmento do fundamental, porque a grande massa que trabalha na construção civil se encontra exatamente nesses anos, nesse número de anos de estudo. E a evasão escolar acontece exatamente aí, por diversos problemas que são sociais. E como resolver isso com essa equipe que trabalha dentro da construção? Primeiro, eu procuro observar muito o profissional, ver quais são as suas habilidades, em que ponto que ele é falho, quais são as suas dificuldades. Com isso, eu consigo ter mais eficiência e menos retrabalho, que é outro ponto importante que normalmente vai te estourar o seu orçamento. Porque no retrabalho você está tendo perda de mão de obra e você está tendo perda de material. Então, esse cuidado na observação de profissional para profissional. E tentar exatamente descobrir essas habilidades, eu procuro ensinar ao máximo dentro de obra, aqueles conceitos lá atrás que meu pai me passou com relação àquelas noções de obra. Eu sempre divido como é que você vai tirar um esquadro, como é que você vai tirar um nível. Eu procuro estar perto exatamente quando eles estão fazendo esse tipo de trabalho para ajustar. E a partir daí eles vão seguindo. Ok. Você costuma trabalhar com equipe própria ou, dependendo do porte da obra, você tem profissionais que você agrega por um período apenas chamado temporário? Sim, eu tenho uma equipe própria
E tem os profissionais terceirizados também, que são agregados para um determinado serviço específico. Esses também recebem aquele ensino que você acabou de comentar? Sim, também recebem, é a mesma coisa. Deixa eu pontuar isso aqui, Sueli, que é algo assim, sob o meu ponto de vista, que trabalho com gestão de negócios há 28 anos, eu acho simplesmente lindo, simplesmente maravilhoso e que pode fazer também a diferença no seu negócio. Veja, telespectadora, a Sueli Cal está passando para nós, a diretora e fundadora da Idear Engenharia, com dezenas e dezenas de obras ao longo da carreira dela, sejam templos religiosos, sejam obras residenciais, sejam consultórios, sejam reformas, sejam construções. Ela está dizendo o seguinte, que interagir com aquela pessoa que está operacionalizando algo dentro do seu projeto e ensinar nessa interação é algo que faz uma diferença. Na nossa reflexão do programa de hoje, nós comentávamos a respeito de, nessa tua reforma, nessa tua construção de um novo produto, um novo negócio, uma nova ideia, um novo serviço, algo totalmente independente do negócio principal que você tenha hoje, de você não imaginar que você vai construir algo que não dê trabalho, que você reformar algo, que você vai falar, bom, agora eu estou bem, obrigado, e nada disso mais vai me alcançar. Não é verdade. É necessário que você invista, que você treine, que você prepare, que você converse, que você fiscalize, e isso simplesmente não tem fim. Entretanto, nós comentamos também que quando algo não vai bem na sua obra, como uma empresária envolvida com os negócios, com as obras, com marido, com filho, com uma série de fatores, com o próprio lar, com a aparência pessoal, porque as mulheres têm uma destinação mais específica até isso que os próprios homens, porque tem que cuidar do cabelo. E quando alguma coisa disso não vai bem, porque aparece uma doença na família, como continuar sendo essa pessoa? Onde está o lastro? Onde está o apoio? Onde está o sustento que necessita fazer com que essas coisas ocorram e o que pode ser e deve ser abandonado para cuidar disso? A Sueli tem uma experiência muito interessante, muito curiosa a compartilhar conosco, que será no próximo bloco que veremos isso. Fique conosco porque voltamos já. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz, você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve, e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, hoje de uma forma muito construtiva, entrevistando a Sueli Cal, que é a fundadora e diretora da Idear Engenharia, que tem dezenas de obras na nossa região, obras muito especiais e com uma experiência de vida muito interessante a trocar conosco, que ficou inclusive de contar para nós, neste bloco, como lição de casa do bloco anterior, quando na tua obra, na tua construção, quando na tua vida empresário, aparece algo que você realmente não imaginava. Mas antes de falar nisso, a gente sempre deixa para o último bloco, que a gente lamenta que ele tenha chegado, nós temos aí o nosso limitador tempo, sobre a pergunta a respeito de acreditar no Brasil. Você já deixou para nós um pouquinho da sua opinião, mas se você quiser complementá-la de alguma forma, você fique à vontade para a gente entrar depois no nosso imprevisto da obra da vida. Ok.
Eu realmente acredito no Brasil, eu amo o meu trabalho, eu amo o meu país, apesar de toda a diversidade, mas desde pequena eu ouço que o Brasil é o país do futuro. E está sempre no quase e não consegue, nós não conseguimos ter uma qualidade de saúde, de educação condizente com esse país que realmente nós queremos. Existe uma caminhada. Quando eu vejo que o Brasil faz parte do BRICS, quando eu vejo o Brasil pleiteando uma cadeira permanente na ONU, ou quando eu vejo a nação emergir como uma potência hegemônica na América do Sul, isso nos faz acreditar que realmente nós teremos um futuro melhor, de repente, para os nossos filhos, nossos netos. Só que nós somos ainda um país muito jovem, então ainda tem uma grande caminhada aí pela frente. Perfeito. E até lá eu acho que os empresários vão ter que se munir aí de um arsenal de estratégias para poder enfrentar o dia a dia. Mas eu acredito no meu país. Muito legal. Estratégia, criatividade, controles, visão, treinamento, tem uma série de fatores que vão de acordo com as melhores gestões, melhores práticas para se gerir um negócio, conforme a Sueli está comentando conosco, que os empresários vão precisar se municiar disso. Aliás, aqueles que não se municiam disso, independente de uma crise ou não, né, Sueli? Eles talvez já se encontrem em maus lençóis. Mas, Sueli, na obra da sua vida, da sua carreira, da família e tudo mais, qual foi uma grande pedra que você não esperava que apareceu? Como se resolveu isso? Como se convive com isso? Se puder compartilhar conosco, será realmente muito edificante para os nossos telespectadores. Sim, essa pedra surgiu em final de 2011, foi a doença do meu marido. Realmente é aquela situação adversa que você não tem como planejar. Eu acho que não existe planejamento no mundo que você possa prever uma situação dessas. O que me ajudou? É claro que você, como empresária, mãe, esposa, eu tenho que administrar a minha casa, mesmo tendo uma pessoa que me ajuda, mas eu tenho a administração desta casa também pela frente. E mais a doença dele, porque é nessa hora que o seu parceiro precisa da sua presença, precisa da estrutura familiar, é uma ida ao médico, é um exame que tem que ser feito. Como contornar essa situação? Primeiro, eu tenho uma equipe de trabalho que me deu apoio. Não resta dúvida, porque sem o apoio, principalmente a minha irmã, que já trabalha comigo há quase 7 anos, e que ela é o meu braço direito, esquerdo, as pernas, porque quando eu não consigo caminhar é ela que me carrega. E sem essa equipe de apoio, o meu filho, que realmente esteve ali presente ao meu lado, junto com o pai também, e que dessa forma conseguimos superar essa dificuldade. Como havíamos até comentado numa conversa, um bate-papo informal, chegou no momento também em que nós, como casal, estávamos com um amadurecimento maior espiritual e que também foi imprescindível para isso, muito diálogo, pessoas próximas, como é o caso também do Frei Moser, irmã Justiniana. Eu fico até com receio de citar nomes, porque muitos estiveram conosco, presentes. Muitos, as comunidades com as quais eu trabalho. Eu chegava lá no Touzete, olha, eu estou rezando por você, estou rezando pela sua família, olha, você está nas minhas preces. Isso foi um conforto muito grande, não resta dúvida. São pessoas que me alicerçaram num momento muito difícil da minha vida e que eu devo realmente muito a elas. Estamos bem, meu marido está bem, passou por uma metástase o ano passado, mas já está recuperado novamente, e que
essas pessoas foram importantes realmente nesses anos, durante esse processo. É muito interessante mesmo, Sueli. A gente entrevistar alguém que tenha as atribuições, sim, de empresária, mãe, esposa, gestora de negócios, administradora do lar. E o que nós comentamos quando no teu planejamento, se é que há um planejamento do teu negócio, da tua empresa, há uma pedra, há algo que na tua, um terreno macio demais, que você não imaginava como administrar isso. A Sueli está nos passando que o carinho das pessoas, dos clientes, dos amigos, dos familiares, a união do casal, uma série de outros fatores, a irmã, que é braço esquerdo, direito, pernas e por aí afora, por uma circunstância que não se esperava, para que os negócios não diminuam, os negócios não caiam, e que, Sueli, se houver algum baque em alguma área, há uma compreensão natural também, porque ninguém é super-homem ou super-mulher para se tocar alguma coisa, né? Então, que haja uma compreensão e aí, querido empresário, querido empreendedor de qualquer área, profissional autônomo, como é que você está? Você está cercado de pessoas que realmente podem serem conselheiros, serem amigos, que te joguem para cima, que tenham um ombro que te permita realmente compartilhar situações delicadas e você passar por momentos difíceis na vida, justamente com o apoio espiritual também de muitas pessoas queridas ao teu redor. Isso faz parte da nossa vida. Mas, Sueli, nós estamos nos aproximando do final. Infelizmente, a conversa... que pena. A conversa está muito boa, a sua simpatia, o seu sorriso, a sua garra, a sua experiência, a gente espera que realmente faça a diferença na vida dos nossos telespectadores, os que nos assistem através do YouTube, do nosso canal Colher de Chá Negócios e Finanças, nos assistem pela emissora e que nos acompanham também pelo Facebook. Com certeza você deixará uma diferença grande. Por outro lado, você tem alguns minutos para deixar o seu momento colher de chá aos telespectadores, o que você os aconselharia por uma larga experiência de vida, inclusive com uma pedra que não estava prevista na obra da vida. João, pode parecer meio clichê, mas é sonhar. Sonhar é uma enorme capacidade do nosso cérebro em projetar ideias. É imaginar, é antecipar, é simular cenários, é fazer prospecção de futuro de algo que ainda não é real, mas que sonhos, assim como carreira, empreendimentos, não pode ficar só no sonhado. Você tem que construir com bases sólidas e vontade. E realmente isso dá muito trabalho. E eu gostaria de deixar a citação de Jorge Paulo Lemann, o grande empresário, segundo Forbes, eu acho que 2013, era a terceira maior, né, riqueza, né, que tem em 2013 que tínhamos no Brasil. Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Não vamos sonhar grande, né? Legal. A propósito, ele fez um livro chamado Sonho Grande. Sonho Grande. Sonho Grande, que conta a história dele, assim, do grupo dele, que é Ambev, Burger King e outros mais, de uma forma muito bacana. Ele é pautado, as pessoas se referenciam a ele como sendo uma pessoa muito simples, né? E perguntaram para ele qual era a fórmula do sucesso. Se não me engano, era foco, disciplina, pensamentos a longo prazo e se cercar de gente boa. Essas aí são palavras dele. Então é interessante, você não tem que ter expertise em tudo, mas você tem que estar cercado de pessoas que a tenham. Legal. Sueli, muito obrigado. Foi muito bom. Que alegria, que honra receber uma mulher no nosso programa, porque a gente brinca com a nossa produtora, a Carla Coelho. Onde estão as mulheres? As mulheres precisam estar aqui presentes para trazerem essa diferença, trazerem uma mensagem que realmente edifique a todos os nossos
telespectadores, todos aqueles que nos ouvem e que sabem que o Colher de Chá Negócios e Finanças é algo realmente para fazer a goiabeira ser balançada e fazer uma revisão na sua vida. Portanto, o Colher de Chá Negócios e Finanças dessa semana se despede por aqui, tendo a certeza que continuaremos com novas pessoas sentadas a esta poltrona, apresentando suas ideias, suas experiências, a fim de que você possa crescer no seu negócio. Muito obrigado e até lá.